um pouquinho sobre Jesus. Boa noite. Estão ficando chique aqui, viu? Ar-condicionado, microfone. Que bom, né? Todos bem? Tudo de ordem? Vou mexer um pouquinho com a cabeça de vocês de novo. Hoje nós vamos falar um tema interessante de Jesus. As várias coisas que Jesus fala interessante, muitas, quase todas, né? E uma delas que a gente não entende direitinho é esse negócio que ele fala da gente amar os outros. Você consegue amar os outros? O mundo pensa, né? Ainda mais se ele falar para você amar os seus inimigos. Então nós vamos começar a entender um pouquinho o que Jesus falava nesse capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. É um capítulo interessante. Primeiro a gente precisa entender como é que Jesus falava. Que língua que Jesus falava? Aramaico? Alguém aqui tem alguma noção de aramaico? O mais próximo de aramaico é uma língua extinta. O mais próximo do aramaico seria o grego. E quando você não entende o que uma pessoa fala, você fala o que para ela? Você está falando grego. Então, o mais próximo de aramaico é uma coisa que a gente nem pensa em entender, que é o grego. E vamos tentar entender Jesus, gente. Então, nós vamos começar entendendo primeiro como Jesus falava. A gente acha que o dicionário de Jesus era igual ao nosso. Se fosse comparar o aramaico com o português, as palavras em aramaico não seriam 10% do nosso dicionário. Muito menos. Então ele tinha poucas palavras. Então uma palavra em aramaico pode significar 20, 30 coisas diferentes aqui para nós hoje em dia. E uma das palavras que tem muito significado é esta aqui. Você sabe que no tempo de Jesus não existia a palavra amor? Boa pergunta. Pois não existia a palavra amor no tempo de Jesus, do jeito que a gente entende ela hoje, do jeito que a gente fala ela hoje. No tempo de Jesus existiu, próximo do grego, né? Puxando do aramaico para o grego divide essa palavra em 3. Alguém sabe quais são? 3 palavras para dividir uma coisa que a gente juntou. Dividindo a gente já não entende, imagine juntado. Então, no grego, a palavra amar era dividida em philos, eros e ágape. Já ouviram falar nessas palavras? Então, essa palavra que hoje a gente chama de amor, no grego eles dividiam em 3. Eu acho que a gente tinha que dividir em muito mais. Mas vamos tentar entender o que significa. Então vamos lá. Philos. Philos era a palavra que Jesus mais usava. O mais próximo de philos seria amor fraternal. Seria um amor fraterno. Seria, vamos dizer hoje, um respeito. Então, se eu falo para você, ame o seu inimigo, você me entende? E se eu falo, respeite o seu inimigo, você me entende mais? Fala, André. Se você aprender a respeitar o seu inimigo, você perdoar ele, aprender a precisar dele. Você também é inimigo de muita gente. Vamos trocar esse inimigo por desafeto, né? Eu acho que inimigo é uma palavra tão forte. Vamos trocar essa palavra por desafeto. Então, se você começa a entender que Jesus falava
respeite os seus desafetos, fica um pouquinho mais fácil da gente transitar por esse meio. Muda bastante, né? Eu posso respeitar muito bem uma pessoa que eu não gosto. Apesar de eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, e tem pessoas que a gente não gosta, mas eu posso respeitá-la. E se eu falar para você, ame uma pessoa que você não gosta, você fala, Fernando, vai plantar batata. A gente não fala isso para Jesus, porque Deus castiga, né? Mas é justamente. Deus não castiga. Então, entendendo que Jesus falava em filhos, ok? Entendemos o que é filhos? Eros é mais fácil de entender. O que vem da palavra eros? Amor erótico. A palavra erótico vem da palavra eros, do grego, que não é igual à nossa, não significa a mesma coisa que a gente, mas significa um amor de desejo, um amor que você deseja, algo que você tem um apego muito grande. E a terceira é o ágape. A gente vê muitas empresas que põem ágape. O que é ágape? Ágape é o amor mais sublime que existe. É um amor, vamos dizer assim, que Jesus sentia pela gente. Um amor sem rótulos, sem motivos, e puro. Então, se a gente começar a dividir essa palavra em três, a gente começa a entender um pouquinho mais o que Jesus estava falando para a gente. E nesse capítulo ele começa falando assim, perguntaram a ele, Jesus, qual é o maior mandamento de todos? Porque eles eram loucos para fazer pegadinha com Jesus, para Jesus contradizer Moisés. Porque se Jesus contradissesse Moisés, era muito mais fácil de prender Jesus. E quando perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus responde o quê? Vale mais acima de todos como assim. Não é bem assim que ele falou. É isso exatamente, mas é mais longo um pouquinho. Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos entender um pouquinho o que ele falou? Amarás o Senhor teu Deus. O que é esse negócio que a gente chama de Deus? Se eu perguntasse para Albert Einstein, o que ele responderia? Como ele respondeu? A energia primordial. Albert Einstein se referia a Deus como energia primordial. Imagina um físico daquele se referindo ao como a energia primordial. Aqui no Espiritismo, como é que a gente define Deus? A primeira definição, a inteligência suprema. Cara, nós somos inteligentes, não somos? A gente faz cada coisa absurda. A NASA de vez em quando precisa vir estudar a gente. Mas a gente é inteligente pra caramba. Como em tão pouco tempo, Domingos acabou de falar que 70 anos as coisas eram difíceis. Eu lembro que meu pai tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. E eu não tenho 70 anos ainda, estou próximo. Meu pai queria falar com a irmã dele, ele pediu uma ligação para falar com a irmã dele. Ele ia conseguir falar com a irmã dele de noite. Ele, antes de trabalhar, ele ligava, eram poucas pessoas que tinham telefone. Ele ligava, falou que era uma ligação para o Rio de Janeiro e tal. Às 8 horas da noite tocava o telefone em casa que estava completando a ligação. Gente, hoje a gente fala olhando para a pessoa. Eu assisti os Jetsons. Quem sabe quem são os Jetsons? Não fala aqui, não vão achar que a gente é velho, né? Os Jetsons, a gente via aquelas coisas. Está acontecendo. Eu já vivi DVD, CD, cassete, fita de rolo.
Eu já vivi rock and roll, hoje eu não sei o que eu faço com os meus pendrives, cheio de música. O que eu faço com isso? Se eu ligo o meu celular e eu tenho a música que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Gente, como a gente é inteligente. E nós estamos falando de uma inteligência suprema. Nós estamos falando de algo que nós até hoje não entendemos e fomos muito mal ensinados a respeito, dizendo que o Papai do Céu castiga, que ele mandou Noé fazer uma arca porque ele queria matar todo mundo. Imagina um Deus desse, né? Expulsa 2 crianças de um lugar porque eles comeram de um fruto que o próprio Deus colocou no lugar. Ou a gente assiste o filme de Moisés, onde Deus, para proteger Moisés, mata todos os egípcios, como se os egípcios fossem o filho de quem? Do capeta? Então a gente foi muito mal ensinado sobre essa inteligência suprema, que é de uma sabedoria tão grande, gente. Você vê o corpo humano, tem algum médico aqui nessa sala? É fantástico você ver o funcionamento do corpo humano, gente. Quem tem filhos, quem ensinou vocês mulheres a terem filhos e fazerem eles do jeito que vocês fazem? Você tem filhos? Alguém ensinou você a fazer eles? Soube fazer. Deu start, né? O resto, gente, quem ensinou, Deus do céu? A coisa é feita sozinha, a coisa funciona numa perfeição absurda. E quando Jesus se refere a ele, a essa inteligência, ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo teu entendimento. Ele não falou que era para amar do jeito que ele entendia. Ele falou que nós devemos amar do jeito que nós entendemos, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, portanto, e com todo o nosso entendimento, que é minúsculo. Porque se nós quiséssemos entender Deus do jeito que Jesus entendia, para nós é muito difícil. Então ele começa dizendo que amem essa energia, amem essa inteligência, porque ela está aqui para ajudar vocês. Ela está aqui para fazer com que a coisa ande. E a gente morre de medo de morrer. A gente morre de medo. Ai, o que vai ter depois disso aqui? Gente, não. Você tem certeza que você não vai morrer? Ou você tem certeza que você vai morrer? É uma coisa natural. É uma coisa pronta, que não depende da gente. E eu pergunto a vocês, o que a vida nos mostra? Você entendeu o Senhor teu Deus, essa energia suprema, é como ela entende do corpo humano? É a gente entender da vida. E o que a vida ensina para a gente toda vez? Toda vez. Nós espíritas, nós somos reencarnacionistas, correto? Então a gente acredita em várias vidas. O que a vida faz? O que a vida fez com você? Você nasceu com essa barba que você tem na cara aí? Desse tamanho? Como é que você nasceu? Peladinho? E chorando? Todo sujinho? Provavelmente meio carequinha. Muitos vão ficando, né? Depois de novo. Aí a vida começou a te dar um monte de coisa. Um monte de estímulo. Você ganhou um papai, você ganhou uma mamãe, você ganhou um irmãozinho, você ganhou um berço, você ganhou uma casa, você ganhou uma profissão, você ganhou um nome, você ganhou uma família, você ganhou um monte de coisas. Aí você cresce e começa a arrecadar.
aí você ganhou um carro bacana, você conseguiu uma casa legal, você tem uma esposa, tem 6 filhos, uma vida legal, uma profissão, a vida mostra para você o quê? Quando chega na hora de ir embora, o que você leva, que nem o Domingos falou? E o que a vida está falando para você? Tudo isso não é importante. Você vai levar sua sogra junto com você quando você morrer? Alguém acha que o marido vai continuar sendo marido depois que morre? O filho continua sendo filho depois que a gente morre? Hein? Ai, mas imagina que eu vou deixar de ser pai do meu filho. Gente, quando a gente desencarna, acabaram-se os vínculos da matéria. Se você vai cuidar de todos os seus filhos, quantos filhos você já teve em 1000 reencarnações? Já pensou, você chega lá, tem aquela fila de espírito, você fala, foi tudo seu filho durante 1000 reencarnações. Você fala, meu Deus do céu, dá uma folga, gente. Um filho já dá um trabalho, imagina milhões. Então, quando a gente desencarna, acabaram-se os vínculos. Não tem mais marido, não tem mulher, não tem carro, não tem sogra, não tem nada. O que sobra? Esta palavrinha que a gente não entende. O respeito que a gente adquiriu. A espiritualidade, porque quando a gente foi criado, gente, a gente foi criado só com instintos. Para a gente sobreviver no passado, vocês imaginem como é que era. Meu amigo aí, o que você comia há 30 reencarnações atrás? Você ligava para o McDonald's e falava assim, eu quero um Big Mac. Você comia o que, cara? Provavelmente o que você caçava, né? E de vez em quando o que você caçava era maior que você. O dente do que você caçava era maior que seu braço. E o que você fazia para se alimentar? Que sentimentos a gente usava 30 reencarnações atrás? Vocês acham que a gente sentia a mesma coisa que a gente sente hoje? A gente era puro instinto. A gente vivia por instintos, a gente precisava sobreviver. O seu avô viveu ou sobreviveu? A gente vê a história de muitos avós que chegaram aqui, vindos de fora, porque a maioria de nós tem parentes estrangeiros. A gente vê a dureza dos nossos avós. O que eles tiveram? Eles escolheram com quem eles iam casar, eles escolheram com o que eles iam trabalhar, eles escolheram o que iriam fazer, ou eles simplesmente faziam o que tinham que fazer. Hoje nós temos escolhas. Está certo que a gente não entendeu ainda o que fazer com elas. A gente começa a rotular, né? A gente não sabe o que a gente está amando, ou tentando entender o que é amor, e a gente começa a colocar rótulos. Por isso que a gente vê a comunidade LGBTXYZHPT. O que é isso, gente? É colocando rótulos. Já que a gente não consegue entender o que significa amar, vamos fracionar? Vamos dividir, que fica mais fácil de entender? Vamos. Aí a gente se perde. Porque Jesus botava em rótulo nas coisas. Ele amava o cara porque o cara era bonzinho. Assistam os escolhidos, vocês vão ver como eram os apóstolos. Um era ciumento, outro era briguento, o outro era ladrão, o outro era cobrador de imposto, o outro era traidor, o outro... Nossa, só tinha tranqueira. Hoje não tem mais tranqueira no mundo, né? Só existia no passado. Hoje a gente é tudo bonzinho. Olha a cara de santo aqui. Pelo menos aqui dentro da casa espírita, está tudo santinho. Mas Jesus veio mostrar para a gente
E nós temos que aprender a amar sem rótulos. Como chama sua mãe? Maria Inês. Você ama Maria Inês? Você ama sua mãe? Ou você ama aquele espírito? Tem gente que fala assim, você ama sua mãe? Lógico, ela é minha mãe. Quer dizer, eu sou obrigado a amar minha mãe? Mas a gente colocou isso como uma verdade. Eu sou obrigado a amar minha mãe. Então o dia que ela deixar de ser minha mãe, ai, mas Fernanda, ela vai deixar de ser minha mãe? Vai! Ela é sua mãe da matéria. Ela é sua mãe biológica. Mas você ama ela por quê? Não interessa. Não interessa por que eu amo ela, interessa que eu amo. Eu pergunto a vocês, você deixa um filho seu na rua pedindo esmola 10 horas da noite? E se você souber que aquele menino que está lá na esquina, no farol, pedindo esmola, já foi seu filho na outra vida? Quanto tempo ele fica no farol? Você já vai pedir, dá licença que eu vou buscar ele. E ele não pode ter sido seu filho? Então, o que a gente está fazendo, gente? Se qualquer um pode ser nosso filho, por que eu preciso botar rótulo para amar alguém? Eu amo ele porque ele é meu pai. Eu amo ele porque ele é meu irmão. É isso que ele veio contar. E nós só vamos conseguir amar alguém quando a gente entender quem nós somos. Está escrito aqui. Como é que eu tenho que amar ao próximo? Como a ti. Até hoje eu não sei quem é esse tal de ti. Vocês sabem quem é esse tal de ti? Eu não sei quem eu sou. De vez em quando eu tenho atitudes que me espantam, tanto para o bem quanto para o mal. De vez em quando eu faço coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, de onde eu tirei isso? Não sei. Fernando, de onde vem essa raiva que você está sentindo? Não sei. Fernando, como é que você conseguiu ajudar essa pessoa? Não sei. Preciso saber? Preciso. E como eu faço para aprender quem sou eu? Como eu faço? Assistindo Big Brother à noite? Consigo aprender quem eu sou? Ah, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser monge budista. Você já ficou com vontade de ir para o Tibete ficar rezando lá, né? Quanto tempo você aguentar? O segundo noite você fala assim, deixa eu ir embora, que isso aqui não é meu lugar. Ficar rezando só a vida inteira não é meu forte. Gente, a gente precisa de ação. E para a gente aprender a amar ao próximo, nós temos que entender quem nós somos. Nós só vamos começar a amar alguém, respeitar alguém, no dia que você se respeitar. No dia que você se amar. No dia que você começar a entender que o seu ego não é você. A gente é muito egoísta. Um dos últimos passagens desse capítulo fala sobre o egoísmo. O que é o egoísmo, gente? É a gente lidar com o nosso ego, não é? Se não fosse para a gente lidar com o nosso ego, por que Deus colocou a gente aqui sozinho com a gente mesmo dentro desse corpo? Quem que mora aí com você dentro do seu corpo? Só você, né? Se nós estamos aqui sozinhos dentro desse corpo, nós estamos aprendendo a lidar com o nosso ego, com a nossa personalidade. Quantas personalidades eu já tive? Se eu vou numa cartomante, ela vai falar que eu fui um rei na última encarnação. Vocês foram todas rainhas ou princesas. E fala assim, será que não tinha ninguém para limpar os cocô dos cavalos? Eu devia estar lá. Porque, gente, o que a gente foi não acaba. Ele pode dar uma escondida no nosso pensamento. Ele pode tirar um pouco o pé. Mas toda vez que você faz algo, que você se conecta com reencarnações anteriores, você está fazendo terapia de vivência passada. Isso nós fazemos todo dia. Todo dia, as nossas personalidades de todas as nossas reencarnações
elas tentam se manifestar. Você já viu aquela senhora que é pobre, 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 mas a casinha dela é tudo cheio de bordadinho, de rendadinho. E só viu aquela pessoa rica, 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 que a casa dela é um nojo. De onde vem isso? Se não é de vidas passadas, se não é de personalidade se manifestando. Então a gente precisa aprender que nós precisamos amar quem nós somos, entender quem nós somos e começar a seguir um caminho de entender o que ele fala em amar ao próximo. Amar ao próximo tem a ver de você fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Mas a gente usa qual frase? Não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fizessem. São diferentes? Qual a diferença? Uma é ativa e a outra é passiva. Qual Jesus falava? Fazer aos outros. E qual que a gente usa? Não fazer aos outros. Então, se a gente aprender que para a gente entender quem nós somos, nós temos que sair na rua e mostrar quem nós somos, mostrar os nossos talentos, aí nós vamos começar a entender o que é amar ao próximo. Que Jesus consiga ensinar isso para a gente e que a gente consiga praticar isso dia a dia. Não vá com pressa não, que a mulher é estranha. Não fique bonzinho da noite para o dia, que ninguém vai acreditar. Mas comece devagarzinho. E aí você mesmo acredita. Aí você põe fé em você. Que Jesus esteja conosco no nosso coração todos os dias, agora e sempre.